Era uma manhã comum. Pessoas saíam para o trabalho, crianças se arrumavam para a escola, e tudo parecia seguir o fluxo normal da vida moderna. Até que algo aconteceu. Algo que nem mesmo os noticiários souberam explicar. Ruas ficaram vazias repentinamente. Roupas foram encontradas dobradas em bancos, camas e assentos de carros. Telefones tocavam sem resposta. Parentes buscavam desesperados por seus entes queridos. E nos céus, uma comoção espiritual tomava forma. O mundo estava prestes a descobrir o arrebatamento. Aconteceu? Neste vídeo, você vai mergulhar em uma narrativa intensa, com base nos relatos bíblicos, nos sinais proféticos e em mistérios que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Vamos revelar o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, onde a palavra de Deus afirma que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. O mundo está preparado? E você está? Fique conosco até o fim deste vídeo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar o seu destino eterno. As profecias antigas nunca foram apenas palavras jogadas ao vento. Elas foram deixadas como sinais, avisos divinos sobre o que viria, como um mapa para aqueles que têm ouvidos espirituais e olhos atentos. A Bíblia, em sua profundidade profética, sempre anunciou que um evento viria para abalar as estruturas da humanidade: o arrebatamento. E agora, diante do caos, desaparecimentos inexplicáveis, colapsos sociais e sinais nos céus, a pergunta que ecoa em todas as bocas, dos crentes aos céticos, é uma só: o arrebatamento já aconteceu? Ou estamos prestes a presenciá-lo com os próprios olhos? Neste vídeo, mergulharemos profundamente na verdade por trás desse evento apocalíptico que promete dividir a história da humanidade e o seu destino eterno em antes e depois. Começamos com as Escrituras. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Essa passagem é o coração da doutrina do arrebatamento, um momento onde o céu rasga sua cortina, onde a realidade física é sobreposta pela glória divina. Um dia em que o próprio tempo será interrompido. Um evento que não será televisionado, mas testemunhado por aqueles que estiverem atentos. Mas o que realmente significam essas palavras? Como elas se aplicam ao nosso tempo? Os sinais já começaram? O arrebatamento já está em andamento? O arrebatamento, segundo as Escrituras e os teólogos cristãos, não é um mito, é uma promessa, um ato de amor, justiça e separação. Amor, porque Deus recolhe os seus fiéis para poupá-los da grande tribulação. Justiça, porque ele julgará o mundo pela dureza do coração humano. Separação, porque ali será feita a distinção definitiva entre os que vivem pela fé e os que ignoram o chamado divino. Mas o arrebatamento também é um evento súbito. Jesus disse em Mateus 24, 40, 41. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Ou seja, não haverá aviso. Será como um relâmpago que brilha de um lado do céu até o outro, e quando acontecer, não haverá mais volta. Agora imagine, você está em casa, assistindo televisão, e de repente, a programação é interrompida por boletins de última hora. Imagens de cidades vazias, voos sendo cancelados por falta de pilotos, veículos abandonados em movimento, hospitais com equipamentos funcionando, mas sem médicos. Em todos os cantos do planeta, há desaparecimentos em massa, governos em colapso, pessoas gritando nas ruas, multidões desesperadas tentando entender o que está acontecendo. E então, nos bastidores, começa a se espalhar uma notícia: o arrebatamento aconteceu. Os fiéis
desapareceram. O mundo foi deixado para trás. Isso é ficção? Ou uma realidade prestes a se cumprir? Esses eventos não são apenas fruto da imaginação. Eles têm sido profetizados há milênios. Em Apocalipse 3:10, Jesus diz à igreja de Filadélfia: Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Isso significa que haverá um livramento, mas apenas para aqueles que permanecerem firmes na fé. Aqueles que zombam, duvidam ou adiam sua decisão espiritual talvez não tenham a mesma chance. E aqui está o ponto crucial deste vídeo. O arrebatamento não é um tema para ser debatido apenas nos púlpitos ou entre teólogos, mas para ser vivido com urgência e reverência no cotidiano de cada pessoa. Os sinais já estão aí, diante de nossos olhos, como trombetas silenciosas que soam a cada novo acontecimento no mundo. O próprio Jesus, em Mateus 24, listou uma série de eventos que antecederiam sua vinda e o arrebatamento. Ele disse: E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Essa lista parece mais atual do que nunca. A humanidade vive em estado de alerta, com conflitos bélicos constantes, desastres naturais em níveis alarmantes e doenças que desafiam a ciência moderna. É como se a Terra, em sua dor, clamasse pela intervenção do Criador. E enquanto o mundo insiste em seguir sua rotina, como nos dias de Noé, os céus observam e aguardam o momento exato para se abrir e cumprir o plano eterno. Os sinais não se limitam a catástrofes naturais ou crises políticas. Há um esfriamento espiritual em larga escala. A fé, que antes ardia nos corações, tem sido substituída por ideologias vazias, por um amor ao material, por um culto ao ego. O apóstolo Paulo alertou sobre isso em 2 Timóteo 3:1-5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A igreja está adormecida e o mundo cego. Muitos dizem, Senhor, Senhor, mas seus corações estão longe da vontade de Deus. E será exatamente nesse contexto que o arrebatamento ocorrerá, como um ladrão da noite, no meio da rotina, da distração, da frieza. E quem estiver atento será levado. Quem estiver perdido nos prazeres do mundo será deixado. E então começará a grande tribulação. Um período de 7 anos, profetizado em Daniel 9:27 e detalhado em Apocalipse, onde o mundo será governado por uma figura que se apresentará como Salvador, pacificador, líder global, mas que, na verdade, será o Anticristo. No início, ele trará soluções, resolverá crises, unificará moedas, religiões e governos. Será aclamado como um herói mundial. Mas no meio dos 7 anos, ele se revelará como realmente é, o filho da perdição, e impora sua marca, conhecida como a marca da besta. Ninguém poderá comprar ou vender sem ela. E aqueles que recusarem serão perseguidos, presos e mortos. O mundo que conhecemos deixará de existir. E os que ficaram para trás sentirão na pele o peso de suas escolhas. Muitos que zombavam da Bíblia começarão a lembrar das pregações, dos vídeos, dos alertas. E uma multidão tentará buscar a Deus, mas em meio à perseguição, à escassez, ao caos, será um tempo em que crer custará caro. E mesmo assim, haverá um mover de fé entre os arrependidos. Apocalipse 7 fala de uma grande multidão vestida de branco, vinda da grande tribulação. Serão aqueles que, mesmo ficando para trás, decidirão não se curvar ao sistema do Anticristo. E muitos destes selarão sua fé com o próprio sangue. O Espírito Santo ainda atuará, mas de forma distinta,
pois o tempo da graça terá se encerrado. O mundo estará vivendo sob juízo. As taças da ira de Deus começarão a ser derramadas, uma a uma, em ciclos de destruição que farão os piores filmes apocalípticos parecerem brincadeira de criança. Mas você pode evitar tudo isso. Você pode se preparar agora. Pode tomar a decisão que mudará o rumo da sua eternidade. Porque enquanto você assiste a este vídeo, ainda há tempo. Ainda há esperança. O arrebatamento pode ser iminente, mas enquanto o relógio ainda gira, a porta da salvação está aberta. Jesus não quer que ninguém se perca. Ele está chamando, está avisando, está batendo a porta do seu coração. E quando ele vier, virá como um relâmpago. O mundo não terá tempo de reagir. Só haverá dois grupos, os que sobem e os que ficam. Os que serão levados nos braços do Salvador e os que enfrentarão os dias mais sombrios da história da humanidade. Qual desses grupos será o seu? Aqueles que ficaram após o arrebatamento terão que enfrentar uma realidade sombria e totalmente nova. O mundo não será mais como antes. Imagine o colapso que acontece quando, em um piscar de olhos, milhões de pessoas desaparecem. Pilotos que desaparecem no comando de aviões, motoristas que somem no meio do trânsito, cirurgiões que somem no centro de uma operação, pais e filhos arrancados repentinamente. O caos se instalará como nunca antes. O desespero será visível nas ruas. Os noticiários que antes zombavam da fé agora estarão sem explicações. As teorias tentarão justificar o fenômeno, seitas, abduções, falhas dimensionais, mas todos saberão, no fundo, que os cristãos estavam certos, que a palavra se cumpriu, e essa verdade pesará como uma sentença sobre milhões de corações arrependidos que preferiram viver no "depois eu me converto", mas agora estão diante da eternidade começando, sem aviso. É nesse cenário apocalíptico que o anticristo surgirá. Um homem com palavras suaves, soluções rápidas e aparência de cordeiro, mas com alma de lobo. Ele trará paz onde há guerra, suprimento onde há escassez e unidade onde há confusão. E o mundo, desesperado, o aclamará como o Salvador. Com a ajuda do falso profeta, ele estabelecerá uma religião única, um sistema econômico global e um controle absoluto sobre a humanidade. Tudo parece funcionar, até que ele se revela, exige adoração, estabelece sua imagem no templo e decreta a marca da besta. E quem não aceitar a marca não poderá comprar, vender, trabalhar. Muitos se renderão por medo, por necessidade, por ignorância. Mas um grupo resistirá. Os remanescentes, aqueles que reconheceram que erraram, que foram deixados para trás, mas agora decidiram permanecer fiéis, mesmo que isso custe suas vidas. Esses remanescentes serão caçados como criminosos. Terão que se esconder, sobreviver com poucos recursos, fugir do sistema. Muitos serão presos e mortos. Mas também haverá milagres, resistências, conversões genuínas. É o que João viu em Apocalipse 7. Uma multidão vestida de branco, vinda da grande tribulação. Homens e mulheres que preferiram morrer do que negar a fé. O céu os receberá como mártires, com honra. Ao mesmo tempo, o juízo de Deus começará a se manifestar. As 7 trombetas e as 7 taças serão derramadas sobre a terra. Fomes, pragas, águas tornadas em sangue, meteoros caindo do céu, escuridão total, feridas incuráveis sobre os que têm a marca da besta. A natureza se voltará contra o homem. O mar, os rios, as florestas e até o sol se transformarão em juízos. O planeta sofrerá como nunca. E mesmo diante disso, muitos ainda blasfemarão contra Deus. No final dos 7 anos, quando tudo parecer perdido, os céus se abrirão. A volta gloriosa de Jesus será visível a todos. Ele não virá mais como servo, mas como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com olhos como fogo e em cavalo branco, seguido pelos exércitos celestiais. Os que estiveram com ele no arrebatamento voltarão agora para reinar com ele. Ele pisará o Monte das Oliveiras, que se fenderá ao meio.
e haverá guerra. O anticristo reunirá os reis da terra contra Cristo, numa batalha conhecida como Armagedon. Mas não haverá luta justa. O sopro da boca do Senhor destruirá seus inimigos. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. E então, Jesus estabelecerá seu reino milenar na terra. Um tempo de paz, justiça e restauração. O leão e o cordeiro pastarão juntos. A morte será vencida, e os remanescentes fiéis reinarão com ele por 1000 anos. Agora, você percebe por que esse vídeo é urgente? Porque você ainda está do lado de cá. Ainda há tempo para se preparar, para aceitar a Cristo, para viver em santidade. O arrebatamento não é ficção. É uma promessa. E todas as promessas de Deus se cumprem. A pergunta que fica é: você está pronto? Ou será um dos que ouvirão o silêncio mortal do arrebatamento e correrão tarde demais para os templos vazios? Decida hoje, porque amanhã pode ser tarde. Após a gloriosa volta de Jesus e a derrota do Anticristo, um novo capítulo se abre na história da humanidade. É o reino milenar de Cristo. Por 1000 anos, o próprio Senhor Jesus governará a terra com justiça, poder e amor. A paz que o mundo jamais conheceu será estabelecida. As armas serão transformadas em instrumentos agrícolas. A criação, antes corrompida pelo pecado, será restaurada. A Bíblia diz que o lobo habitará com o cordeiro, e a criança colocará a mão na toca da serpente, e nada lhe acontecerá. Satanás, nesse período, será preso, acorrentado no abismo, e não poderá enganar as nações. Todos os sobreviventes da tribulação que não receberam a marca da besta entrarão nesse reino e viverão sob o reinado direto de Cristo e dos seus santos glorificados, os que foram arrebatados e os que morreram pela fé durante a tribulação. Durante esse milênio, haverá nascimento, crescimento populacional e também prova. Mesmo com Satanás preso, o coração humano ainda será testado, pois Deus não força ninguém a amá-lo. As nações viverão sob a luz da verdade, mas no fim dos 1000 anos, a Bíblia diz que Satanás será solto por um pouco de tempo, e inacreditavelmente, ele conseguirá enganar muitos, provando que mesmo num mundo perfeito, o ser humano, se não nascer de novo, ainda pode escolher o mal. Uma última rebelião acontece, mas dessa vez não haverá batalha. Deus intervirá com fogo do céu e destruirá todos os que se levantaram contra o seu reino. E então, Satanás será lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. Lá permanecerá para sempre. O mal, enfim, será extinto. E agora, a cena mais solene de toda a eternidade se desenrola: o juízo final. João, em Apocalipse 20, diz que viu um grande trono branco, e aquele que estava assentado nele era tão glorioso que a terra e o céu fugiram da sua presença. Todos os mortos, grandes e pequenos, estarão diante de Deus. Ninguém escapará. Reis, pobres, ateus, religiosos, celebridades, todos. Os livros serão abertos, os registros das obras de cada pessoa. E outro livro será aberto, o livro da vida. Quem não estiver com o nome escrito ali, será lançado no lago de fogo. Muitos tentarão argumentar: Senhor, eu fiz boas ações, eu ajudei pessoas, eu fui à igreja. Mas o critério será: você entregou sua vida a Jesus? Você o recebeu como Salvador? A salvação não será pelas obras, mas pela graça, mediante a fé. A terra, como conhecemos, será desfeita. Os céus passarão com grande estrondo, mas Deus fará tudo novo. João viu e escreveu: Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. E também viu a nova Jerusalém, descendo do céu, adornada como uma noiva para o seu esposo. Uma cidade onde não haverá choro, nem dor, nem luto, nem morte. Onde Deus habitará com os homens. Os muros serão de jaspe, as ruas de ouro, o mar de cristal. A glória do Senhor
iluminará tudo, e não haverá mais noite. Não haverá templo, porque o próprio Deus será o templo. Os salvos viverão eternamente com ele, reinando, cantando, adorando. Nada mais de pecado, medo, separação. Apenas paz, alegria e plenitude. E é aqui que tudo se conecta com a nossa realidade. Porque este roteiro não é ficção, não é apenas uma história bíblica. É uma revelação do que está por vir. É o fim da linha para o mundo como o conhecemos, mas o início de algo infinitamente maior para os que crerem. O arrebatamento, a tribulação, o milênio, o juízo, o novo céu, tudo isso é real. Está nas Escrituras. E você precisa decidir, enquanto há tempo, de que lado estará quando tudo isso acontecer. Porque um dia, tudo o que conhecemos será abalado. E só permanecerá aquilo que foi edificado sobre a rocha, que é Cristo. Não deixe para depois. Não ignore este chamado. Você ouviu este roteiro porque Deus está te chamando. Arrependa-se, entregue-se, viva para Ele e prepare-se. Porque o arrebatamento vai acontecer. Se essa mensagem falou com você, se de alguma forma tocou o seu coração, então não guarde só para você. Se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente compartilha novas histórias que edificam, revelações que despertam a fé e mensagens que confortam a alma. E se puder, compartilha com alguém que também precisa ouvir uma palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que a paz dele permaneça no teu lar. Até o próximo vídeo.